Bem-vindos à apresentação do projeto de Geografia da Arial Editores para o 11º ano, o GEO.PT11. Eu sou a Simona Oliveira e comigo estão a Cláudia Lobato e o Ricardo Pinho. Olá. Vamos então conhecer as componentes que constituem este projeto, este manual escolar para o 11º ano. O GEO-PT11 é então um manual escolar avaliado pelo IGOT e proporciona a alunos e professores uma diversidade de experiências e aprendizagens, promovendo também o ensino diversificado. Vamos então conhecer os diferentes componentes que constituem este projeto. Para o aluno, o projeto é constituído pelo manual escolar, onde se inclui a brochura 10º ano em revista e o caderno de atividades, constituído por um conjunto de fichas por temas e uma ficha global com exercícios retirados do Exame Nacional dos 3 últimos anos. Para o professor, este projeto disponibiliza então o dossiê do professor, como podem ver, onde se incluem 8 fichas formativas, versão A e versão B, consoante o grau de dificuldade, os testes de avaliação, num total de 7, também com versão A e versão B, as propostas de visitas de estudo, as grelhas de correção, as propostas de solução em formato editável disponível na escola virtual, as planificações, os planos de aula, fichas formativas TIG e ainda as questões de aula num total de 30, as fichas de correção rápida num total de 15 e depois os guiões de exploração dos 20 PowerPoints que integram este projeto. Vamos então agora dar a conhecer as diferentes rúbricas que constituem o manual escolar. Temos então o GEO.iniciar, uma dupla página que abre os respectivos subtemas, o GEO.sintetizar, que como o próprio nome indica, encerra, através de uma síntese com pergunta-resposta, os subtemas, as rúbricas dedicadas à avaliação, o GEO.resolver e o GEO.avaliar. Os estudos de caso, como podemos ver aqui também, que permitem uma análise do espaço e dos fenómenos geográficos, promovendo uma visão multiescalar e interescalar, e depois as páginas dedicadas aos arquipélagos, onde os temas são analisados à escala regional e são elaborados por colegas que trabalham na região autónoma da Madeira e na região autónoma dos Açores. Vamos então explorar nos próximos minutos as páginas do GEO.pt e começamos pelo GEO.iniciar. Uma dupla página, como podem ver, que abre cada um dos subtemas, neste caso o subtema dos espaços rurais em mudança. Nesta dupla página, o destaque vai para o mapa conceptual, que apresenta os conceitos que serão trabalhados no subtema e as relações estabelecidas entre os mesmos. Os conteúdos estão então classificados e hierarquizados de modo a auxiliar a compreensão por parte dos alunos. De seguida, o destaque vai para as aprendizagens essenciais, que têm como referente então o programa de Geografia A e se focam nas competências essenciais que se pretendem desenvolver com as aprendizagens da Geografia de Portugal no 11º ano. Os documentos, podemos ver aqui um exemplo, são também fontes de informação geográfica que nos permitem fazer a apresentação do tema e contribuem para a motivação e base de discussão dos problemas que serão doravante investigados. Vamos continuar com a exploração das páginas do manual, agora para dar ênfase à entrada dos subtemas. Começam sempre por um título, esse título surge devidamente destacado com cor e surge sob a forma de pergunta, para que possamos a partir daí fazer e construir uma aprendizagem por descoberta, dando então depois resposta no desenvolvimento do tema à questão que inicialmente vai surgindo. Aqui o destaque também para os conceitos que vão surgindo nas páginas do manual. Estes conceitos são conceitos presentes nas aprendizagens essenciais e outros que consideramos relevantes para a aprendizagem dos nossos alunos. Eles surgem devidamente destacados numa caixa através da cor para que facilmente o aluno os consiga identificar nas diferentes páginas do manual. Vamos então continuar a conhecer o nosso GEO.pt11 e eu vou dar destaque agora aos documentos cartográficos, também posso falar dos gráficos, que nós procuramos que tenham então uma dimensão simpática para que possam ser trabalhados por nós e pelos alunos. Eles normalmente vêm sempre acompanhados por uma breve análise, portanto é uma análise que pode nos permitir fazer, entre aspas, o pontapé de entrada naquilo que é necessário depois o aluno desenvolver em termos de trabalho dos documentos cartográficos. Normalmente focamos sempre os extremos, portanto os pontos fortes e os pontos fracos, os mais e o menos,
e, efetivamente, que enquanto professores nós podemos ir mais além dessa análise, de acordo com aquilo que nós trabalhamos em termos de regras cartográficas. Vou destacar também convosco uma rúbrica que é comum em todo o Geo.pt, possivelmente é a rúbrica que mais se repete, que é o Geo.aplicar. Esta é uma rúbrica que pretende aferir a aprendizagem de momento, portanto nós estamos a trabalhar com os alunos determinadas aprendizagens e vamos então aferir a sua aprendizagem, vamos levá-los também a aferir a aprendizagem que eles estão a fazer, tendo em vista então o facto de querermos uma aprendizagem significativa. Este Geo.aplicar apela também a uma diversificação da tipologia de questões, sempre também que as aprendizagens e a própria paginação nos vai permitindo. Ela é sempre acompanhada, como sabem, com uma proposta de solução que vem onde? Vem no nosso exclusivo do professor, como estamos agora a ver. Esta proposta de solução do Geo.aplicar estará também disponível no manual digital, o que significa que nós também podemos manipular quer o Geo.aplicar, quer a proposta de solução e adaptá-la à nossa forma de trabalhar e ao grupo de turma que temos. O Geo.aplicar poderá ser também, se nós entendermos, passado, por exemplo, para uma questão de aula, porque lá está, ele está no manual digital, vai nos permitir então adaptar a novas formas ou a novos instrumentos de avaliação. Nesta página vou destacar o exclusivo do professor, portanto a parte manual que é só nossa, que só está visível para nós, onde nós vamos tendo propostas de trabalho diferenciadoras daquela que o aluno tem acesso. Neste caso estamos a ver um documento de apoio, que nos poderá ser útil para complementarmos ou reforçarmos o que estamos a trabalhar com o aluno, pode nos permitir ir mais além também no assunto, se for esse o nosso entender, e vão-nos surgindo também alguns documentos de apoio, gráficos, em termos de gráficos, de mapas, que nós podemos também trabalhar com os alunos. Vou destacar mais uma vez a cartografia para reforçar o que vos disse anteriormente, em termos de análise e em termos até da própria escolha das cores que nós procuramos que sejam diferenciadoras em termos de classes de legenda para permitir uma leitura mais fácil do aluno, para que ele possa localizar, possa descrever, possa interpretar os elementos representados e a tal breve descrição que nos vai permitir levar ao desenvolvimento da análise junto dos nossos alunos. Uma rúbrica que também já é comum, que já nos acompanha há algum tempo, que é o Disseram a Respeito. Ora, o que é que nós pretendemos com este Disseram a Respeito? São pequenos documentos, são excertos de notícias, são excertos de documentos científicos, em muitos casos, que nos vão permitir também levar à interpretação da informação junto dos alunos, vão permitir reforçar, complementar ou ir mais além até da análise que nós possamos estar a fazer e a explorar com os nossos alunos sobre a aprendizagem em causa. Portanto, podemos sempre ir mais além através dele e esmiuçar a curiosidade do aluno também para ir mais além sobre esses conteúdos. Aqui vou destacar uma rúbrica que também já nos acompanha há muitos anos, o Investigue. Portanto, é uma rúbrica que vai fazer o elo com as tecnologias de informação geográfica, com os sistemas de informação geográfica, com as ferramentas digitais e que, por experiência, é uma rúbrica que os alunos normalmente gostam muito. Vai apelar, então, ao uso de tecnologias. Nós temos o caminho, temos o WebSig, que dá entrada à atividade. E depois temos um pequeno tutorial sobre a forma de questão que vai dando passo a passo aquilo que o aluno tem que desenvolver ao longo do exercício para depois responder a um conjunto de questões que estão balizadas nessa atividade, mas que exigem que o aluno tenha os conhecimentos que adquiriu ao longo do subtema e que nós temos trabalhado com ele. Nesta rúbrica nós podemos fazer a ponte também com as fichas formativas TIC, que já também nos acompanham desde o raio-x, que estão no dossiê do professor em formato digital, que são mais amplas, não é? E mais completas do que este Investir, que é uma rúbrica mais de momento para ser trabalhada se nós quisermos em sala de aula, e que vai também utilizar um guião tutorial que nos vai permitir levar o aluno a desenvolver o exercício e a responder a um conjunto de questões de aplicação ao exercício, mas lá está, vai exigir que o aluno tenha o conhecimento prévio do que nós estamos a trabalhar. Aqui, mais uma diversificação da forma como apresentamos a aprendizagem, portanto, sempre que as aprendizagens nos permitem, nós vamos diversificando a forma de apresentar. Aqui estamos a trabalhar os esquemas e estamos a trabalhar sempre a relação da informação textual com a própria imagem para que o aluno tenha uma visão mais global do assunto. Vou destacar mais uma vez algo que nós já fomos vendo nesta apresentação, que são os esquemas. Portanto, sempre que a aprendizagem também nos permite, nós vamos trabalhando por tópicos, de forma esquemática, de forma a diversificarmos o assunto que estamos a trabalhar com o aluno, tentando motivá-lo para a leitura e para a aprendizagem. O sabia que? Pequenas curiosidades que podem funcionar como curiosidade por si só,
Podem também esmiuçar a curiosidade do aluno para querer saber mais sobre o assunto ou levar-nos a nós também a desenvolver esta aprendizagem numa outra perspectiva e ir um bocadinho mais além, de acordo com o grupo de turma que nós vamos tendo. Ora, estamos a ver o geoponto sintetizar sobre a forma de pergunta e resposta. Portanto, estamos a trabalhar ao nível do 11º ano, o aluno tem que saber interpretar também a informação, tem que ser mais completo sobre a informação e nós estamos numa fase de revisão, vamos chamar assim, sobre as aprendizagens efetuadas no respectivo subtema. Portanto, já estão a ver que estamos a chegar ao final de um subtema. Este geoponto sintetizar vem sempre acompanhado com a paginação, ou seja, a página onde o assunto está a ser explorado, de forma a facilitar e orientar o aluno na aprendizagem. Portanto, se houver algumas dúvidas, se precisarmos de estudar mais um pouco, nós sabemos que esta aprendizagem está numa determinada página para recuperarmos essa aprendizagem. E um geoponto sintetizar é sempre sucedido de um geoponto resolver. Uma ficha formativa que vai apelar sempre à imagem, a gráficos, a figuras, a fotografias, a mapas, a textos, para depois o aluno aplicar o conhecimento. Procuramos também aqui apelar a uma tipologia diversificada de questões. Muitas vezes vamos buscar uma tipologia de questões de exame nacional, porque, como também já tem sido falado, nós vamos querendo que o aluno se prepare indiretamente para uma realidade que ele terá no final do ano letivo, que são os exames nacionais. Portanto, vamos tendo, em muitas situações, tipologias de questões de exame nacional, mas também vamos tendo questões que saíram em exame nacional pós-2018, onde o aluno vai podendo começar a treinar a forma de realização de um exame nacional, identificando-se com essa estrutura. Apresentamos agora uma outra rúbrica do Geo.pt11, os estudos de caso. Nesta rúbrica, o aluno é convidado a analisar a informação que lhe é apresentada, mas a uma escala mais local ou regional, ou ainda, por outro lado, a investigar um determinado fenómeno geográfico específico, como é o caso do exemplo que agora mostramos e que tem como título o comércio eletrónico em Portugal e na Europa. Com os estudos de caso, nós pretendemos dar ênfase à dimensão local e regional do ensino da geografia, no sentido de potenciarmos aprendizagens mais significativas e também mais próximas do aluno. Esta rúbrica é constituída por documentos geográficos, como textos, mapas, imagens, gráficos, entre outros, e por um conjunto de questões alusivas ao caso específico que é apresentado, sob o nome Saber é Essencial. Aqui o aluno deverá dar resposta mobilizando as aprendizagens que desenvolveu ao longo do subtema. É também proposta na rúbrica Cidadania Ativa um conjunto de atividades no âmbito da cidadania e desenvolvimento. Através dos chavões Pesquise, Analise e Haja, visa-se contribuir também para a formação de cidadãos democráticos, participativos e humanistas. Aqui o professor poderá também fazer a ponte com outra componente do manual, o ponto do cidadão, já apresentado anteriormente. Todas as questões do estudo de caso têm a respectiva proposta de resolução na banda lateral, aqui no exclusivo do professor. O GeoAvaliar, rúbrica que estamos a visualizar neste momento, é uma ficha global integradora de subtema que surge quase no final do mesmo. Apresenta uma tipologia de questões muito diversificada, como questões de escolha múltipla, verdadeiro e falso, associação de correspondência, completamento de espaços, resposta curta, resposta mais extensa, entre outras, algumas das quais com uma estrutura idêntica à dos exames nacionais. O objetivo é conseguirmos atender aos diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos e mobilizar neles múltiplas literacias. O professor poderá também, se assim o entender, usar o Geo.avaliar como instrumento de avaliação mais global, visto que este, como referi há pouco, é um instrumento de avaliação integrador de subtema. No final de cada subtema surge a rúbrica relativa aos arquipélagos dos Açores e da Madeira, elaborada, como disse a Simone, por dois colegas nossos, o Mário Furtado, professor na Escola Secundária da Ribeira Grande, em São Miguel, e a Sónia Maciel, docente na Escola Secundária Jaime Muniz, na Ilha da Madeira. Pretendemos, com esta rúbrica, dar especial enfoque à análise da geografia à escala das regiões autónomas, garantindo desta forma que todas as unidades territoriais do país tenham uma abordagem equitativa no manual escolar. O 10º ano em revista surge nas páginas finais do manual escolar e, como o próprio nome indica, é uma rúbrica que sintetiza os conteúdos essenciais do 10º ano de escolaridade.
portanto, uma rúbrica essencial para o aluno. Esta componente poderá, por um lado, ajudar o aluno a preparar-se melhor para o Exame Nacional no final do 11º ano, mas também, por outro, trabalhar os conteúdos do 11º ano que exigem articulação com os conteúdos do 10º. É o caso dos fatores condicionantes da atividade agrícola, por exemplo, que implicam a análise da distribuição da temperatura e da precipitação, que é relembrada no 10º ano em revista através da cartografia que o constitui. Passando agora à análise dos outros componentes do projeto e vou dar a palavra à Simone. Vamos então agora relembrar os diferentes componentes deste projeto. O caderno de atividades, onde encontramos um conjunto de fichas elaboradas por subtema e uma ficha global com exercícios retirados dos exames nacionais dos últimos 3 anos. Temos aqui também a referência para o dossiê do professor, cujas componentes já foram abordadas no início desta apresentação, e agora o destaque vai para os ícones que encontramos disponíveis na escola virtual. Alguns deles já são do nosso conhecimento, nomeadamente a indicação para os quiz EV, para os PowerPoints. Este ano trazemos algumas novidades associadas ao Geo.pt 11. O WebSig, que já é uma continuidade do nosso projeto, que já vem do Geo.pt 10, embora este ano com a novidade de ser elaborado em parceria com a ESRI Portugal, e depois outros 2 recursos, nomeadamente os Story Maps, também elaborados em parceria com a ESRI Portugal, e que o ano passado também já foram alvo de uma exploração através de um webinar que continua disponível no canal YouTube da Arial Editores, e também os dashboards, uma novidade que trazemos este ano associada ao nosso projeto. Estes recursos foram idealizados pela nossa equipa de autores e depois concretizados em parceria com a ESRI, trazendo-os agora até ao vosso conhecimento e cuja exploração será feita de seguida pelo Ricardo. Vamos agora mostrar, como disse a Simone, um dos recursos pedagógicos exclusivos da nossa equipa de autores e elaborado em parceria com o Rui Santos e o Lucas Laporta, da ESRI Portugal, empresa líder de sistemas de informação geográfica. Este recurso chama-se Dashboard, em português quer dizer painel, e integra-se no ArcGIS Online, que é um software da ESRI gratuito para professores e alunos até o 12º ano de escolaridade. Os dashboards são então painéis que permitem combinar de uma forma muito apelativa e interativa informação cartográfica com informação gráfica. A Arial Editores irá disponibilizar em breve, através do seu canal de YouTube, pequenos vídeos com a exploração destes recursos que poderá sempre utilizar nas suas aulas. Esteja atento! Os colegas poderão aceder a este e a outros recursos elaborados em parceria com a ESRI Portugal através da escola virtual, usando as suas credenciais de acesso e através do manual Geo.pt 11. Os recursos que agora iremos apresentar são compatíveis com tablet e smartphone e por isso poderão ser utilizados em contexto de sala de aula, sendo uma notória mais-valia no trabalho direto com os alunos, como iremos ver. O dashboard que estamos a visualizar neste momento apresenta para as diferentes regiões agrárias nacionais o tratamento dos dados estatísticos do recenseamento agrícola de 2019, dando-lhes significado, como pretendemos nas nossas aulas. Este dashboard que estamos a visualizar no momento é composto por um conjunto de componentes com informação estatística, com informação gráfica e ainda com informação cartográfica. A informação estatística e gráfica está associada de forma dinâmica e interativa à informação cartográfica, como iremos ver. Neste momento estamos a visualizar dados para todo o território nacional. Porquê? Porque a informação cartográfica que visualizamos no ecrã diz respeito à totalidade das regiões agrárias, às 9 regiões agrárias, às 7 regiões do continente e às 2 regiões respectivas aos Açores e à Madeira. Portanto, toda a informação estatística e gráfica que aparece do lado esquerdo diz respeito à totalidade da informação cartográfica que é visível no ecrã. Podemos, por isso, dizer que Portugal produziu em 2019 1.619.535 cabeças de gado bovino, mais de 2 milhões de cabeças de gado suíno, mais de 2 milhões também de cabeças de gado ovino, 370.000 cabeças de caprinos, por aí fora. Portanto, através desta informação estatística conseguimos ter acesso a esta mesma informação. Neste painel central conseguimos ter acesso a dados sobre a composição da população agrícola e também sobre a composição da SAU. Podemos clicar nas setinhas para irmos para outro tipo de dados ou então clicar no menu central, neste separador, e selecionarmos o separador que queremos ver representado. Cada um destes painéis pode ser maximizado na totalidade do ecrã
podemos clicar para voltar à análise anterior e aqui no canto inferior esquerdo temos um gráfico que nos mostra também um conjunto muito diversificado de indicadores. Neste caso, a variação do número de explorações agrícolas entre 2009 e 2019 por região agrária, mas também outros indicadores. De realçar que todas estas cores que aparecem neste dashboard, são as cores que nós temos no manual escolar para haver uma correlação direta entre a parte impressa e a parte digital, para causar um mínimo de ruído para os nossos alunos. Como eu disse há pouco, toda a informação cartográfica está associada a esta informação gráfica e estatística de forma dinâmica, de forma interativa, o que significa que se eu fizer um zoom apenas para as regiões agrárias de Portugal continental, toda esta informação que me surge do lado esquerdo é atualizada. Vou fazer ainda um zoom maior de aproximação, posso usar estes botões, estas funcionalidades de zoom ou então utilizar o scroll do rato. Neste caso, se eu fizer este zoom de aproximação, eu consigo ver, ainda que de forma incompleta, 4 regiões agrárias. A Beira Litoral, a Beira Interior, o Ribatejo Oeste e o Alentejo. Se repararam, neste caso, no canto inferior esquerdo, no gráfico, nós já só temos as regiões agrárias que são visíveis, ainda que de forma incompleta, na parte cartográfica. Toda esta informação foi atualizada em função das regiões que nós selecionamos. Na parte cartográfica temos também um conjunto de botões que podemos utilizar e que têm funcionalidades bastante interessantes. Este primeiro diz respeito à procura de um lugar específico no mapa. Podemos escrever aqui Lisboa, por exemplo, e o mapa vai em zoom para a cidade de Lisboa. Neste caso temos a função marcadores, o botão marcadores, muito útil porque nos ajuda a posicionar o zoom em Portugal continental, nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, portanto permite-nos viajar de uma forma direta entre as unidades territoriais que compõem o território nacional. E depois temos, eu vou só selecionar Portugal continental, e depois temos outras opções. Temos o painel de camadas, que nos mostra as camadas que estão disponíveis neste dashboard. Nesta versão amostra temos 3 camadas disponíveis. As culturas temporárias, predominantes em hectares, as culturas permanentes, também em hectares, e a utilização da sal. Se repararem, nós podemos tornar inativa cada uma destas camadas. Neste caso elas estão todas ativas, mas podemos desativar a vista e deixar ativa, por exemplo, a camada das culturas permanentes. Se fecharmos aqui a legenda, o painel de camadas, conseguimos ver, portanto, a informação cartográfica. Para consultarmos a respectiva legenda, clicamos neste botão, acedendo à funcionalidade legenda. Conseguimos ver apenas a legenda das culturas permanentes, porque é a camada que está ativa no mapa. Conseguimos também ver que ali lá está representada a vinha e que ela predomina nas regiões agrárias de Entre Douro e Minho e Ribatejo Oeste. No entanto, se repararmos com maior atenção, vemos que o lilás é muito mais forte no Entre Douro e Minho do que no Ribatejo Oeste, o que significa que a força da predominância da vinha na região agrária do Entre Douro e Minho é muito superior àquela que se verifica no Ribatejo Oeste. E podemos confirmar isso clicando sobre a respectiva região agrária. Ao clicarmos sobre o Entre Douro e Minho, nós conseguimos ter acesso, portanto, à informação que aparece em termos de composição de culturas permanentes. E neste caso vemos que a vinha ocupa uma superfície superior a 23 mil hectares. Portanto, bastante expressiva, muito expressiva, aliás, no total das culturas permanentes. No caso do Ribatejo Oeste, a superfície da vinha é superior, portanto 32.933 aproximadamente hectares, mas face ao total da região agrária, ela é menos expressiva, ou seja, a força da predominância é inferior. Conseguimos ver isso na legenda, em que para além da tipologia das culturas permanentes, temos também a força da predominância. Basicamente, quanto mais escuro for o tom de cor, maior é a força da predominância do fenómeno geográfico em análise. Outra funcionalidade que podemos ter é alterar o mapa base. Por defeito, o dashboard associado aqui ao Geo.pt11 abre com um mapa topográfico, mas nós podemos, como mapa de fundo, selecionar, por exemplo, uma imagem de satélite. Ou então,
um outro mapa de fundo, um outro mapa base disponibilizado pela ESRI Portugal. Uma funcionalidade muito interessante é nós fazermos uma seleção por região agrária. Neste caso, estamos a ver a totalidade das regiões de Portugal continental. Se eu quiser selecionar uma região agrária específica, tenho que selecionar aqui uma região agrária. Seleciono, por exemplo, o Algarve e o programa lista-me apenas a região agrária do Algarve. Neste caso, toda a informação que surge no lado esquerdo, tanto estatística como gráfica, é atualizada e representa apenas dados para a região agrária do Algarve. Para além deste dashboard sobre as regiões agrárias, temos outros incluídos no nosso projeto. Não temos tempo de explorar com o mesmo grau de pormenor com que exploramos o dashboard das regiões agrárias, mas temos, por exemplo, um dashboard para as 2 áreas metropolitanas, que nos permite fazer uma caracterização a nível demográfico, a nível socioeconómico e em termos de uso e ocupação do solo predominante nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Como disse a Simone, para além dos dashboards, nós temos outro tipo de recursos, temos um WebSig e temos também vários Story Maps. Certamente que esses recursos irão ao encontro das vossas expectativas e que serão uma mais-valia no trabalho, não só no contexto de sala de aula, mas também no contexto de trabalho autónomo com os nossos alunos. E chegamos então ao fim nesta viagem pelo Geo.pt11, que esperamos que tenham gostado, que tenha sido esclarecedora, que tenha sido elucidativa para que seja um projeto da sua preferência. E eu agradeço então, em meu nome, eu sou a Cláudia Lobato, em nome da Simone Oliveira e do Ricardo Pinho, em nome, lá está, da Arial Editores, muito obrigada e até breve. Obrigado. Obrigada.